Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Giovanni Bastos de Miranda, que é coordenador regional da Agrodefesa de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será: última campanha de vacinação contra a raiva em Goiás. Faz tanto tempo que eu não falo com o Giovanni que a última vez que eu conversei com ele, a barba dele ainda era preta, viu? É isso aí, meu amigo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Tô tranquilo? Isso é jeito de começar a entrevista falando da barba do cara? Vou te dar esse desconto em consideração à nossa amizade, tá bom. Foi por isso que eu falei do assim. dia a dia. É o cargo de coordenador da Agrodefesa que faz tudo isso. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Divino. É um prazer estar com você novamente aí no Agro e Prosa, trazendo informações aos nossos produtores rurais. E eu tô vendo, rapaz, vocês montaram até uma rádio agora, a Rádio Agrodefesa? É isso aí, trazendo informação aí pros produtores rurais, né? Trazendo a todo tempo informação, esclarecimento e orientação para a cadeia produtiva, né? É importante fazer isso. Você vê que eu tô ligado, tô sabendo. Me conta uma coisa, Bom, Giovanni. tá ligado, vamos replicar, vamos divulgar. Vamos divulgar esse negócio. Me conta um negócio, dia 1º, agora na semana passada teve início, dia 1º foi quinta-feira, né? Teve início a última campanha obrigatória de vacinação contra a raiva dos herbívoros. Me conta aí por que tem esse nome obrigatória na última campanha. Então, essa será a nossa última campanha, Divino, dessa vacinação compulsória, né, nos 119 municípios que estão listados aí como área de risco eminente, direto para incidência de raiva. Então, assim, por que será a última, mas não será a extinção da vacinação? Essa vacinação, ela tem por obrigação agora, nessa modalidade nova que vai acontecer agora a partir de julho desse ano, não é que vai deixar de existir a vacinação, ela será obrigatória naqueles municípios em que for constatado a presença, incidência de casos, notificações de caso de raiva comprovado, né? E além disso, outros fatores que serão analisados para compor essa análise de risco desses municípios, né? Então não serão todos que estarão nessa vacinação compulsória, porém, e lembro aos produtores rurais que não fica proibido vacinar o seu rebanho, porque a raiva é uma patologia do nosso ecossistema, né? O morcego eventualmente está aí contaminado e contamina o rebanho, e o jeito mais comum e mais eficiente de se prevenir a raiva nos herbívoros, aí tem herbívoros, bovinos, equinos, bubalinos, caprinos, ovinos, enfim, todas essas espécies animais. O jeito mais eficiente de se prevenir é fazendo a vacinação contra a raiva. Então, assim, de julho para frente, nós teremos uma vacinação obrigatória naqueles municípios que têm a incidência da raiva comprovada com notificações. Essa última campanha agora, ela tem abrangência em 119 municípios, é isso? Isso, perfeitamente. São 119 municípios que vêm ao longo dos anos sendo feita uma análise de risco com notificações, áreas em que o relevo pode ser um fator preponderante na presença de morcego hematófago, né? E então são cidades aí, são regiões que foram mapeadas ao longo dos últimos anos, baseado nesses levantamentos feitos pelos nossos técnicos, nossos veterinários de campo, né? Que aí sim elencou-se esses municípios aí. Nessa campanha agora, vale frisar que todos os animais, todos os herbívoros deverão ser vacinados, independente de faixa etária, tá? Certo. Então, desses municípios aí serão obrigatórios a vacinação, independente de faixa etária. Contudo, não é proibido que municípios em que não tem essa obrigação de ser vacinado, que o produtor faça essa vacinação. Não existe essa proibição, porque a prevenção da raiva é o melhor remédio para se não ter o problema, né? Então a gente orienta os produtores nesse sentido também. Tá, então nós vamos só lembrando aqui que o estado de Goiás tem 246 municípios. Desses 246, 127 estão fora da obrigação. Então só 119, conforme você mesmo disse, são aqueles que são obrigados a manter a vacinação nessa última etapa, é isso?
Perfeitamente. São 119 nessa modalidade agora, com obrigatoriedade, com a compulsória de vacinação. A partir de julho entra em vigor uma nova instituição normativa que vai reger essa obrigatoriedade para os próximos municípios baseado nas notificações e incidências de raiva pontualmente em cada região. O produtor tem até o dia 15 de junho para vacinar, é isso? Perfeitamente. Serão 45 dias aí de prazo para que ele faça essa vacinação e depois até o final de junho para poder fazer a declaração. E lembrando que a declaração não é somente a declaração de vacinação, a declaração também do seu rebanho, tá? Como sempre aqui no Brasil, a gente costuma deixar tudo para a última hora, né? Aí chega na última hora, vem aquela correria doida, né? Pessoal que esquecer, deixou para a última hora. Meu Deus do céu, era até ontem, eu esqueci. E agora? Como é que faz? Então, nós tivemos o cuidado, Divino, de alongar esse prazo um pouco mais para dar um pouco mais de folga para o produtor fazer essa declaração, né? Então, assim, findou o prazo, infelizmente, ele já vai estar suscetível às sanções administrativas com alguma autuação por não cumprimento do prazo hábil. Então, assim, alongamos um pouco mais para dar esse prazo legal para ele fazer essa organização documental dele de vacinação e organização também da declaração de rebanho, para não ter para ele ter assim condições de ter um espaço de tempo maior para poder fazer. Lembrando que pode ser tudo feito pela senha dele na casa, na comodidade da casa, do escritório, ou se quiser procurar a Agrodefesa também, nós teremos um prazer de receber esse produtor para poder estar fazendo essa declaração dele. Mas assim, ela é feita diretamente pelo site da Agrodefesa no Cidabo. Ô Giovanni, nessa nova fase aí da instrução normativa, que é 01/2025, que vai entrar em vigor, tem uma questão de um raio ali, digamos que teve um foco de raiva, aí vai ter a obrigação de fazer a vacinação ali, mas tem um raio também periférico. Explica pra gente como é que é isso aí. Sim, esse raio periférico é uma zona de monitoramento que os veterinários, que os nossos fiscais fazem ao redor daquele ponto focal para poder analisar propriedades, possíveis abrigos, que possam estar a incidência desses morcegos para poder fazer o levantamento, coletar os espécimes para verificar se são contaminados ou não, e aí sim promover uma medida que é uma diminuição, um controle populacional, tudo isso dentro das regras obrigatórias previstas na legislação, né, para você mitigar e diminuir esses riscos aí de contaminação de raiva dessa população de morcegos. Então, assim, esse raio serve para isso, para você mitigar esses riscos e diminuir qualquer possibilidade de incidência nas propriedades ou municípios vizinhos. O povo que ficar preocupado aí pode sair matando morcego, à torta e direito? Não, de forma alguma. Não pode fazer isso. O morcego, ele pertence à nossa fauna, ele é nativo da nossa fauna, né? Então, ele é protegido por lei. Então, assim, até porque tem essa medida legal de proteção ao morcego, tem também a questão sanitária e a questão de profilaxia, quando se você encostar num animal desse, se o animal estiver contaminado, pode se passar para o ser humano. Então tem que ter cuidado, não ponham a mão nos morcegos, principalmente se você vê um morcego que estiver ali isolado, ele não está conseguindo voar adequadamente, ele está fora do seu grupo, da sua ninhada ali. Então, assim, esse morcego pode ter algum tipo de patologia, pode estar doente com algum tipo de patologia, inclusive a raiva. Então, a gente não recomenda que ninguém coloque a mão nesses morcegos, ninguém faça a execução desses morcegos. Esse controle populacional é um controle técnico que somente os profissionais habilitados para isso são autorizados a fazer. Então, não pode de forma alguma fazer extermínio de população e nem pegar esses animais por questão de prevenção. A gente fica falando do campo, mas acontece na cidade. Minha casa, poucos meses atrás, apareceu um morceguinho aqui. Aí ele não voava. Eu não sei se é porque ele era pequeno ou se é porque ele estava doente. Aí eu fiquei na dúvida. O que fazer num caso desse? Eu estou no meio da cidade aqui, de repente aparece um morcego na minha casa. Então, é uma situação que é um pouco difícil, né? Porque a maioria das pessoas pegam esse morcego, acabam botando numa sacolinha e descarta, né? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado, ô Divino, porque morcegos, mesmo não sendo hematófagos, eles também podem fazer a transmissão da raiva, tá? Então, assim, não é exclusivamente ali o hematófago. O hematófago tem essa prerrogativa porque ele suca o sangue, né? Então, a saliva contamina e tem esse problema. Mas, assim, os morcegos frugívoros ou os insetívoros, eles podem ter também essa questão. Então, a gente pede para não pegar diretamente com a mão
esses animais, porque o morcego pode morder no ato de defesa, ele pode arranhar, enfim. Então são situações bem complicadas. Então, assim, não pode botar a mão diretamente com uma luva de couro para que não perfure, né? Então são situações que você tem que ter no seu dia a dia de manuseio. Na cidade pode acontecer também, e o morcego isolado pode ser que ele esteja aí com algum tipo de problema de saúde também, alguma doença nesse sentido, né? Essa raiva é a mesma raiva dos cachorros, por exemplo, ou não? Sim, a raiva, sim, é a mesma patologia, né? Vou falar assim, ela tem uma incidência neurológica que diminui sede, aumenta a salivação, começa a ter os espasmos musculares, né? Então são uma série de sintomatologias que afeta também os animais, os canídeos, de modo geral, o ser humano também, né? Giovana, onde é que o pessoal compra essas vacinas? Todas as revendas, a maioria das suas revendas aí que vende vacina, que vendia vacina para fitose, para brucelose, eles também têm a vacina de raiva, né? Então, repetindo que a raiva é uma patologia do nosso ecossistema, então sempre vai ter disponibilidade aí de vacina contra a raiva, que é a melhor profilaxia para você proteger o seu rebanho. Então, a prevenção é o melhor remédio. Mas essas revendas, elas que mantêm um controle informatizado aí? Como é E que é? manter o controle é um controle que também é feito por nós, nossos fiscais também têm acesso a esse controle, faz um controle efetivo dessas vacinas, né, nessas revendas, então tem sim um controle. Então, vira e mexe, os fiscais da Agrodefesa vão até essas empresas, ver como é que está direitinho a questão da vacina aí. Tem. Sim, até porque também os RTs, os responsáveis técnicos, são também os responsáveis diretos pela manutenção e conservação dessas vacinas, né, Divino? Então, assim, esse profissional já está ali habilitado para isso, né? Então, a Agrodefesa faz um trabalho mais de auditoria nessas empresas para ver se a temperatura está correta, se o armazenamento está correto, para ter a eficiência dessa vacina quando for usada. Giovanni, aguenta aí só um pouquinho, eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O programa de hoje está tratando a respeito da campanha de vacinação obrigatória contra a raiva em Goiás, que começou na última quinta-feira, dia 1º, e que vai até o dia 15 de junho. E eu estou conversando com o Giovani Bastos de Miranda. Eu gosto de, quando a gente vai bater esses papos assim, ter essas prosas, eu gosto de fazer assim, de um jeito bem esclarecedor. Às vezes as perguntas parecem até infantis, né? Mas eu acho que é um jeito das pessoas entenderem. Eu não gosto de deixar o meu ouvinte em dúvida. Então, por exemplo, o produtor goiano, ele já conhece esse calendário de vacinação do rebanho, de imunização contra a raiva em Goiás? Tem esse calendário antigo, né, Divino? É um calendário antigo já, o produtor já tem isso no seu manejo, já tem essa agenda no seu manejo, né? Comumente, como ele faz as declarações. Então, coincidentemente, a declaração de vacina coincidiu sempre com as declarações de rebanho, né? Então, assim, para poder ele ter essa janela de trabalho nesse espaço de tempo, que ele possa fazer a vacinação contra a brucelose, ou contra a raiva, ou manejos do seu rebanho contra algum parasitoide, enfim. Então, esse calendário da raiva já está inserido no calendário do produtor rural. Então, ele já tem isso bem aflorado, né? Eu acho que é importante, Giovana, a gente destacar a responsabilidade que o produtor goiano tem e parabenizar, inclusive, porque o estado de Goiás ele é referência em pecuária e é muito graças a esse empenho, a esse esforço desse pecuarista, né? Sim, você pode reparar que a Agrodefesa tem feito um trabalho muito intenso de orientação, de exposição, como você disse, a rádio Agrodefesa, né? Então a gente tem feito um trabalho de divulgação muito intenso na cadeia produtiva nos últimos anos, para que o produtor tenha essa segurança de que nós estamos aqui também como uma fonte de proteção para ele nesse sentido. Ele também faz o seu dever de casa adequadamente, com as vacinações adequadas que ele faz aí da raiva, né? Então o produtor rural ele tem feito o seu trabalho de vacinação juntamente com os nossos técnicos aí que têm feito o seu trabalho de campo também bem adequado, né?
Pode acontecer do produtor ter alguma dúvida em relação à vacinação, ou então essa declaração do rebanho, onde é que ele pode buscar alguma assistência, alguma ajuda? Divino, qualquer dúvida que o produtor possa ter, ele deve procurar a Agrodefesa. Procure nossas agências, procure os nossos veterinários, eles estão aptos e esclarecidos para poder dar todo tipo de orientação ao produtor rural. Uma notícia para você aqui, ó, recentemente nós tivemos um caso de raiva aqui na divisa de Rio Verde com Paraúna. Então foi no município de Paraúna, mas atravessou o rio, já é Rio Verde. Morcego não vê fronteira, né? Morcego não tem barreira territorial. Então assim, do lado de cá, do rio, Paraúna, do lado de lá, Rio Verde. O morcego não vai atravessar? Lógico que vai atravessar. Então cuidado com isso é importantíssimo, né? Então a gente teve um trabalho recentemente de contenção, que você falou agora recentemente aí, teve que fazer aquela área de contenção em volta do ponto focal, né? Onde todo o nosso pessoal percorreu propriedades da região, orientou, fez a vacinação do rebanho, e agora nós estamos naquela fase de buscar a fonte do problema, que são os morcegos, né? Então, assim, nossa equipe técnica vai a nível de campo buscar esses morcegos aí para poder fazer o controle populacional desse grupo que está contaminado, né? Então isso é um trabalho importantíssimo, a gente tem que enaltecer muito o trabalho desses veterinários de campo, que é um trabalho que tem o risco de saúde desse profissional que está ali lidando diretamente com isso, né? É um trabalho que depende de um conhecimento, depende de uma técnica, depende de um treinamento muito importante. Então é importante a gente enaltecer o trabalho desses profissionais e orientar os produtores, que é muito importante, Divino. Animais que estejam com sintomatologia de raiva, nunca pode se colocar a mão na boca, na garganta do animal, porque às vezes o produtor acha que o animal está engasgado, porque ele começa a salivar, começa a ter sintomas neurológicos, então acha que está engasgado com alguma coisa, põe a mão na garganta. Tem contato com a mucosa, tem contato com a saliva, e aquilo ali é uma fonte eminente, importantíssima, que pode causar contaminação no ser humano. Então repito para você, produtores, se tiver animais com sintomatologia, falta de sede, não sente sede, salivação, espasmos musculares muito intensos, fica patinando, fica pedalando, né? Então, o animal se isola, fica mais recluso. São sintomatologias que você tem que estar atento. E nunca colocar a mão nas mucosas, nariz, garganta, mucosa do olho, enfim. São fontes de contaminação. Então, nunca coloquem a mão nessas mucosas. Chama a Agrodefesa, nós vamos mandar um veterinário lá, vai coletar as amostras para poder fazer a confirmação. Não tem custo para o produtor. Isso é um serviço nosso mesmo. Então, a gente pede essa atenção ao produtor rural se tiver sintomatologia. Então, o pessoal, às vezes, só para entender melhor, gente, se o animal tiver, como diz o pessoal aí, tiver amuado lá no canto, né, tiver mais quietinho, então você já fica observando. E, às vezes, Giovanni, o produtor pode até ficar preocupado, nossa, mas se eu chamar esse veterinário da Agrodefesa aqui, ele pode condenar o meu rebanho e tal. Isso não vai acontecer, né, Giovanni? Não, Divino, isso não vai acontecer. Os animais que estão contaminados com a raiva, infelizmente, eles vão falecer. Isso é fato. Sim. Eles vão morrer. O que a gente quer é proteger o restante. Como é que protege? Vacinação, profilaxia, prevenção. Essa é a palavra. Então, eu vou só aqui repetir os prazos. Começou na quinta-feira, dia 1º, vai até o dia 15/6. Nessa última etapa obrigatória agora, são 119 municípios que são considerados de alto risco para essa doença. Devem ser imunizados animais de todas as idades. Vou repetir, gente, todas as idades, das espécies bovina, bubalina, equídea, equina, muara, zinina, caprina, ovina, tudo, né? E os pecuaristas também já devem fazer essa declaração do rebanho a partir do dia 1º de maio aqui em Goiás. É necessário informar o saldo do rebanho das propriedades rurais que são espalhadas pelos 246 municípios goianos. Não confundir uma coisa com a outra, né, Giovanni? Uma coisa é a vacinação que não está nos 246, outra coisa é essa. Isso.
não é? Repete aí para nós, para ficar bem claro, pessoal. Entender. Então, assim, ó, a vacinação contra a raiva, agora é etapa maio, que começou agora dia 1º. Todos os municípios, são 119 municípios que estão listados para obrigatoriedade de vacinação. Então, são 119 municípios. Então, são todos. Para vacinação, 119. Para vacinação, 119. Para declaração, são todos eles. Isso. Declaração, todos. Vacinação, 119 municípios e estados. Como é que eu descubro isso? Vai na sua agência da agrodefesa local, que eles têm a lista dos municípios lá que estão declarados como área de risco. A partir de julho, aí vai ser um estudo de pontos focais de risco em que terão a obrigatoriedade de vacinação. Vamos pegar um exemplo direto. Paraúna agora, tivemos um caso positivo para raiva. Esse município será obrigatório fazer a vacinação em seguida no segundo semestre. Ou um calendário próximo que a agrodefesa deliberar uma vacinação obrigatória. Então, os municípios que têm a incidência de raiva, esses aí já estarão no calendário obrigatório de vacinação. Nesse caso de Paraúna, foi apenas um animal contaminado e foi agora, recentemente mesmo? Foi recentemente, nas últimas 2, 3 semanas aí, foi mais de um animal. Tivemos, acho que ao todo, uns 5 animais aí contaminados que faleceram, né, em detrimento da raiva. E aí a gente imediatamente já contactou o produtor rural, ele entrou em contato com a Agrodefesa, a gente já mandou uma equipe para lá, já fez toda a contenção de vacinação na propriedade, no entorno das propriedades, e aí a gente já entende que já com a vacinação já protegeu esse rebanho, né? É lógico que aqueles animais que possivelmente possam estar contaminados, já desenvolveu a doença, né? Pode sim acontecer da mortalidade, mas assim, a contenção tem que ser rápida e imediata, né? Então, a informação para a agrodefesa é primordial. Então, teve dúvida, está com alguma sintomatologia, quer ligar para a gente antes? Liga, fala com o veterinário vai fazer uma entrevista com ele ali, perguntando sobre sintomatologias para poder, às vezes, descartar ou não essa possibilidade, né? Para ele não ter que se deslocar lá da propriedade, às vezes vem aqui na cidade, quer ligar para a agrodefesa? Liga na agrodefesa, conversa com o veterinário nosso, e ele vai fazer uma entrevista com você para verificar sobre essa sintomatologia desses animais, para verificar se pode ser ou não a raiva. Giovana, eu vou fazer mais um intervalo. Já nós estamos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Coordenador regional da Agrodefesa de Rio Verde, Giovane Bastos de Miranda, está conosco aqui hoje no programa. E estamos falando a respeito da última campanha de vacinação obrigatória contra a raiva em Goiás. Giovana, a sua presença aqui é muito importante, então eu vou te segurar mais um pouquinho, que vou aproveitar um pouquinho mais. Vamos falar sobre essa declaração. Ela tem que ser feita por meio do Sidago. Eu gostaria que você falasse como é que o produtor faz isso. Tem login, tem senha, como é que é? Então, todo produtor rural hoje tem que ter um login e senha para acessar o Sidago. Lembrando que esse login e senha é uma informação importantíssima para o produtor rural, porque nesse login e senha ele faz todo o procedimento de declaração do seu rebanho, inserção da sua vacinação do seu rebanho e ainda faz a emissão de GTAs com nota fiscal. Então, nunca passem a sua senha e seu login para ninguém. É como se fosse a sua senha de banco. Ali está o seu conteúdo do seu semovente. Quem é dono é quem tem documento, né? Tem essa frase que a gente escuta bastante. Só é dono quem tem documento. E literalmente é assim mesmo. Então, assim, o login e senha é primordial para que ele faça a sua declaração. Produtores, até 50 cabeças que quiserem procurar a agrodefesa, pode ser feito na agrodefesa.
Mas, acima disso, eles têm que estar fazendo isso via declaração no Cidadã. O sistema é simples, ele é autoexplicativo. E se tiver dúvida ainda, pode ligar, pode procurar a Agrodefesa, que a gente vai ter o maior prazer de estar orientando os produtores nesse sentido. Quantas vezes por ano ele tem que fazer essa declaração? A princípio, Divino, 2 vezes ao ano. A princípio no mês de maio e no mês de novembro, tá? Mas assim, existem discussões futuras aí sobre esse calendário ser uma vez por ano ou manutenção de 2 vezes ao ano. Isso ainda vai ser discutido, a manutenção desse calendário. Mas a princípio, sim, 2 vezes ao ano, maio e novembro. Bom, já está explicadinho, então, acho que o pessoal não vai ter dúvida. Do jeito que nós falamos aqui, ficou bem claro, não ficou, Giovanni? Acho que sim, né? Mas assim, se ainda permanecer dúvida, Divino, pode procurar a Agrodefesa, pode ligar, pode nos procurar, vai ser um prazer receber os produtores rurais aqui, para a gente poder estar trazendo essa orientação, esses esclarecimentos aí no dia a dia. Não precisa ter receio, pode chegar e conversar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de estar orientando aí. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para você toda vez que você vem cá. E o povo das mudas? Não tem jeito esse pessoal, né? É difícil, né? A gente pega esses caminhões, a gente pede à população, não comprem essas mudas desses caminhões que vêm de fora do estado. Elas trazem doenças para os pomares e para as lavouras da nossa região e do nosso estado. Isso traz prejuízos financeiros, não só para o produtor rural, mas também para quem vai comprar os produtos, porque se você tem escassez de alguma coisa, o preço aumenta e traz um prejuízo financeiro muito grande, porque se você tem aí, nós temos pomares de citros aqui muito fortes na nossa região, traz doenças lá de São Paulo para cá, que é uma forte incidência de caminhões de mudo vindo de São Paulo. Traz essas doenças para cá, contamina esses pomares, o produtor às vezes tem que erradicar o pomar, ou então tem que ter um gasto absurdo para poder controlar alguma praga, alguma doença. E aí, o que reflete isso diretamente? Reflete em demissões, porque o produtor não vai dar conta de segurar funcionário, ele não vai dar conta de botar o produto dele com um preço mais justo no mercado. Então isso traz uma série de problemas. E aí tem aquela comoção social, porque quando o fiscal vai lá e apreende esse caminhão e leva à destruição, aí pergunta-se, por que não doou? Por que o cara estava trabalhando? Enfim, é aquela situação difícil, né? Eu não posso doar uma coisa que eu não posso dar a garantia de que está adequado, né? Então começa por esse princípio. Aí o outro caso, que é o seguinte, o cara está trabalhando. Sim, está trabalhando da maneira errada, mas está trabalhando, tudo bem. Mas e os que estão aqui na nossa cidade, na nossa região, trabalhando corretamente, gerando imposto, gerando renda, gerando emprego para todos aqui na nossa cidade? Eles perdem essas vendas de mudas em detrimento dos ambulantes que estão aí vendendo. Então, socialmente também, não é justo com aqueles que trabalham adequadamente aqui na nossa cidade, que geram emprego na nossa cidade, que ficam sendo atrapalhando seus negócios com esses caminhões ambulantes que vêm de fora. Então a gente pede aí, são aspectos sanitários e aspectos sociais que têm que ser relevados. Então quando um profissional estiver executando o seu trabalho, tente entender primeiro o que é o trabalho dele antes de fazer um julgamento ou então antes de condenar a ação daquele profissional. Então é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento. E eu gosto sempre de tocar nesse assunto, Giovanni, porque realmente o pessoal fica chateado e fica com raiva, fica bravo com o fiscal e tal. Eu estive recentemente na cidade de Bebedouro, em São Paulo, na sede da Cooper Citrus, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. E como o próprio nome diz, eles nasceram em função dos citros, nasceram em função da laranja. Hoje, a laranja, os citros já não são mais o principal ativo daquela região. Sabe por quê? Porque o greening destruiu os laranjais. E eles falaram que muitas das pessoas que plantavam laranja naquela região estão vindo para o estado de Goiás. Muitos dos cooperados deles estão vindo para Goiás, estão investindo em Goiás. Por quê? Para fugir da doença, acreditando que aqui eles estarão seguros. Só que, conforme você disse, se não houver esse trabalho muito sério, muito coordenado, daqui a pouco esse pessoal vai ter que pegar esses investimentos deles, levar para outro lugar, porque aqui também vai ser zona de risco. Isso é um problema, Divino. Não somente tá vindo para Goiás, mas até para o Mato Grosso do Sul também. Então são investimentos importantes. Nós temos produtores também da nossa região que estão investindo no citros, estão apostando numa cultura que é uma cultura belíssima, uma cultura que traz muita renda a quem trabalha, a quem produz, né? Então a gente precisa proteger essa fonte de renda, essa fonte de trabalho que traz para a nossa região. Então, assim, se a gente tiver que trabalhar para poder coibir
essa venda ambulante a gente vai fazer. A gente precisa do apoio da população que está aqui na nossa cidade para que nos ajude, ao invés de ficar criticando a ação fiscal que está aí protegendo a agricultura do nosso estado, da nossa região, do nosso município, nos apoie nesse sentido, não comprando essas mudas. Se não tiver quem compre, eles não têm para que vender. Então não tem sentido vir para cá. Nós já tivemos greening no estado de Goiás, um caso em Quirinópolis e um caso em Anápolis. Felizmente, nós chegamos a tempo, nossa equipe técnica chegou a tempo, nós tivemos um multirão de agrônomos do estado de Goiás que foi lá fazer a contenção, a mitigação de risco dessas regiões. Conseguimos controlar. Mas até quando a gente vai conseguir controlar se esses caras inundam essas mudas de citro, de limão, de laranja, de mexerica, que são contaminadas e contaminando o nosso pomar aqui da região, né? Então é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento, esse tipo de noção, para que não deixe isso acontecer na nossa região. Nossa região é uma região pujante, é uma região que tem um crescimento do agronegócio muito forte, e os produtores investem nas pessoas, investem no trabalho, e nós precisamos proteger esse trabalho. Então a gente pede encarecidamente, pessoal, não compre essas mudas ambulantes. Eu tô falando de muda, mas não é só muda não, né? De vez em quando acontece, pegou um caminhão de queijo da canastra, né? Acontece também, não acontece? Acontece, Divino. Nós tivemos recentemente assim, há alguns anos atrás, eu participei de uma operação, eu e mais um colega, e nós apreendemos 17 toneladas de queijo estragado aqui em Rio Verde. Uma chácara aqui em Rio Verde. Aqui mesmo? Em Rio Verde, numa chácara aqui próxima à BR. Então, assim, o que a gente encontrou lá? Eu vou citar o que nós encontramos. Nós encontramos queijo, todos os tipos de queijo, nos seus mais estados de putrefação, de odor, em que estava sendo colocado a ureia agrícola, cimento, cal e sal. Para quê? Para você tentar mascarar a cor, o odor, o sabor. Então, assim, os bastidores do trabalho de um fiscal agropecuário não aparece muito. Aparece quando a gente faz esse tipo de apreensão, a gente faz esse tipo de contenção. Mas são coisas que a gente pega no nosso dia a dia. Então, aquele queijo, a gente sabe que tem gente que sai buscando aí nos sítios e chácaras queijos que estão passados. O que ele faz com isso? Queijo ralado. Então, queijo, gente, só comprem de procedência. Procedência, o que é? De um laticínio com inspeção. O que é um laticínio com inspeção? É um laticínio que passa pelo crivo de um médico veterinário que está ali atestando a matéria-prima, atestando a produção, atestando o manejo daquela produção dentro das normativas higiênicos sanitárias. Então, assim, só adquiram produtos com inspeção, seja ela inspeção municipal, estadual ou federal, porque ali está a presença de um profissional que vai atestar que aquele produto está sendo produzido dentro de um manejo adequado. Para a gente finalizar, para eu te liberar aí, aquele evento de Goiânia vai acontecer agora, aquele dos fiscais lá? Isso, vai ser agora na primeira semana de junho, né? Então a gente convida também a todos os profissionais, ele não é exclusivo para a agrodefesa, para os profissionais da agrodefesa, ele é também para os profissionais que estão dentro do agronegócio, produtores rurais também, entidades do modo geral. Fica o convite aqui para você participar junto conosco lá. É um momento de a gente debater os assuntos do agronegócio do nosso estado, debater a defesa agropecuária, debater os assuntos de interesse econômico da classe produtora rural, trazer sugestões, notícias, esclarecimentos para todo o produtor rural, para todos os técnicos e profissionais. Então, participe desse evento, é um evento único, é o primeiro evento que você vai ver isso no Brasil, sendo feito aqui pelo protagonismo do estado de Goiás. Então, a agrodefesa está sendo esse protagonista nesse sentido, trazendo os técnicos produtores para dentro de casa, para conversar, para trazer as expectativas, trazer aquilo que ele precisa de informação e aquilo que ele quer dar de informação e sugestão. Então, participe do evento, é um evento que vai ser muito importante. Só deixa aí para o pessoal o número de vocês aí da Agrodefesa, caso alguém queira fazer contato. Perfeito. Na nossa divisão aqui veterinária, o número é o 64 3621 8660. Repetindo, o núcleo veterinário é o 64 3621 8660. A divisão dos agrônomos, setor dos agrônomos, 64 3621 8662. 3621 8662. Então,
ligue pra gente que a gente vai ter um prazer de atender vocês. Giovanni, é sempre um prazer falar com você. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Divino. Nós estamos sempre à disposição de vocês aí, do Agro e Prosa. O que você precisar de informação, troca de ideia, a gente está à disposição de vocês para que a gente traga aí esclarecimentos e orientações para a classe produtora. Gente, eu conversei com o Giovanni Bastos de Miranda, que é o coordenador regional da Agrodefesa aqui em Rio Verde. Olha, os recados que ele trouxe são extremamente relevantes, né? Então, espero que tenha ficado bem entendido aí, espero que a gente tenha conseguido passar o recado. Nós falamos sobre a última campanha obrigatória de vacinação contra a raiva em Goiás. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.